Deixa eu colocar a apresentação aqui, minha muletinha. Um segundo. Mais um segundo. Maravilha. Muito bem. Estavam falando da questão da onde é o umbral, aonde é o céu, aonde é o purgatório, né? Todas essas coisas. E não é o local, né? O Eduardo estava comentando aí, é importante tomar consciência disso. O mundo espiritual é o mundo dos pensamentos, né? E muitas vezes a gente fica assim, por que que então o abismo se localiza em regiões interiores da Terra? Então, eu venho pensando, isso aqui é minha percepção, né, minha opinião, que o próprio planeta, cada região do planeta tem uma sintonia, né? A sintonia, por exemplo, onde está o nosso lar, já é uma região mais suave, mais leve. À medida que a gente vai aprofundando em direção à crosta, a gente vai encontrando regiões mais densas, né? Assim como a região onde nós vivemos, né? Nós estamos no umbral, querendo ou não. E é muito interessante isso. Inclusive, é muito interessante que no livro Os Missionários da Luz, se eu não estou enganado, eles aumentam a percepção visual do André Luiz, né? E a partir daí ele passa a ver coisas que ele não enxergava anteriormente, né? Relatadas nos mensageiros. Ele passa a ver aquelas bactérias do mundo espiritual, né? Vírus, miasmas, né? Que antes ele não enxergava. Então é muito interessante que até a percepção do trabalho que André Luiz faz no Missionários da Luz, ele foi preparado para ter uma visão mais ampliada, né? Que eles vão falar da glândula pineal, né? Eles vão falar do vampirismo, eles vão falar de uma série de assuntos, é muito importante. E é o que nós estamos estudando, né? Kardec já trouxe esses princípios, né? No livro O Céu e o Inferno. E nós estamos estudando o inferno, né? O Genivaldo, na aula passada, comentou também sobre isso. Então, nós vamos dar continuidade a gente compreender a importância da gente educar o nosso pensamento, os nossos sentimentos, né? Como é importante isso. E tem um livro que eu recomendo, já que nós estamos falando de como morrer, né? Eu acho que o livro mais fantástico que tem sobre esse assunto chama Voltei. É o livro que fala sobre a experiência de Frederico Figner quando ele desencarna. E voltei por quê? Quando ele desencarnou, na revista Reformador, fizeram um texto imenso dizendo que ele era o maior espírita, né? Vamos dizer assim, mais avançado que nós tivemos e tudo, e ele chega no mundo espiritual completamente desprovido de luz. E uma professorinha que, que cuidava de uma educação na periferia do Rio de Janeiro, veio completamente nimblada de luz. E ele sentiu até inveja, né? E ele vai contar todo o processo de desencarnação dele, da experiência dele e tudo. Um espírito como Frederico Figner, né? Não sei se vocês sabem quem foi o diretor da Federação Espírita Brasileira, foi um trabalhador de reuniões, como orientador e dialogador de reuniões mediúnicas, teve uma influência enorme no movimento espírita, né? E todo mundo achava, o próprio espírita, quando o Chico passou o livro para que eles avaliassem, antes dele publicar, eles não concordavam, falaram, não, está errado, não é possível. Frederico Filho foi direto para as moradas maiores e tudo. Então, a gente não se engane, né, que muita gente, às vezes, está assim, tá envolvida no trabalho do movimento, trabalha na ajuda, trabalha em reunião mediúnica, mas como está o nosso sentimento? Com que sentimento nós estamos fazendo os nossos trabalhos? Com que sentimento nós vamos para as reuniões?
espírita, com que sentimento nós viemos para esse estudo aqui? O que nos motiva? Como está nosso coração? Né? E são perguntas importantes para a gente fazer para nós mesmos, né? Não é para os outros, para nós mesmos, para ver quanto que nós estamos criando, vamos dizer assim, o céu em nossos corações, nós estamos criando o inferno em nossos corações. Eu achei muito interessante esse capítulo dos obreiros, né? Relatando sobre aquela moça, aquela jovem, né? Que desencarnou prematuramente, os cuidados que se tem para que ela não venha prejudicar, né, o próprio rebento, né, o próprio filho. É muito rico a gente ir estudando isso realmente e fazendo essa introspecção, né? Qual é o sentimento que nos move? Né? Com que sentimento eu venho fazendo as tarefas, tanto do nosso cotidiano quanto nas tarefas que envolvem a nossa prática, né, da doutrina, nossa vivência, né, do espiritismo. Mas vamos lá. Aí Kardec coloca, né? Antônio, Oi. só para eu. Você mandou para nós o primeiro livro lá e eu então consegui abrir aqui. Eu só queria saber qual que é o capítulo que você É o está. capítulo 4, tá? Hum, Nós estamos no item. Esse novo livro o Kardec não enumerou o livro Céu e Inferno como Manuel Quintão, né, como foi feita na quarta edição, né? hum, Ele não tem essa numeração 1, 2, 3, 4, 8. Eu estou colocando para criar vamos dizer assim, um comparativo entre as duas versões, né? Para facilitar. Mas estaria no item 7 da quarta edição, a tradução de Manuel Quintão, né? hum, Então está nesse parágrafo. O inferno, então, está onde quer que existam almas sofredoras, como o céu está em toda parte, onde existam almas felizes, o que não impede que umas e outras se agrupem por afinidade de posição ao redor de certos pontos. Olha, quão rica é a informação que Kardec está nos trazendo, né? Interessante. Então, assim, quando você vai no umbral e faz a visita ao umbral, vamos dizer assim, você vai encontrar espíritos com afinidades daquela posição que eles se encontram, né? Como no livro de Obreiros, né? Quando eles vão até o abismo, né? Para resgatar esses espíritos sofredores e tudo, né? E é interessante a gente entender isso, né? A Ivone Pereira também, no livro Memórias de um Suicida também, a gente vê essa questão, né? Então, no cemitério você vai encontrar, né, pessoas presas a alturas, é uma questão de afinidade, né? Aquele senhor já idoso, com a mente focada nas riquezas que ele conseguiu ao longo da sua encarnação, né? Aquela senhora não aceitando a morte, aquela jovem, né? Então, são situações de sofrimento, às vezes, necessárias, né? Muito interessante a gente entender isso, né? Então, a gente vai construir o local que nós vamos, resumindo, acho que essa é a informação, nós estamos construindo em nossos corações, em nossa mente, o local para onde nós vamos após o nosso desencarne. E está sendo construído tijolinho a tijolinho. Alguém quer fazer mais algum comentário? Eu já falei bastante, aproveitei um pouquinho os obreiros, né? Alguém quer enriquecer, dar seu ponto de vista? Eu só, eu só queria comentar, você apontou isso, né? A questão do trabalhador da casa espírita, que acredita que ele vai para um lugar bom depois. Que, afinal de contas, ele estuda, ele assiste palestra,
ele participa lá do Pichinchão, pegado do nosso cantinho, né? É bom. Participa do Pichinchão, participa do trabalho mediúnico, chega lá exatamente antes um pouco antes, até um pouco mais antes do portão fechar, né? Aí termina o trabalho, corre para casa, porque afinal de contas tem outras coisas para fazer. Estou dedicando bastante tempo já à casa espírita. E fica nisso, a vida inteira. E aí morre. Vai para onde? Vai para onde ficar a mente e o coração. Por mais que fiquemos amparados e assistidos, e é esse o ponto-chave desse capítulo que nós lemos do Obreiros da Vida Eterna, que foi comentado. Veja, a moça lá, embora tenha todos os seus defeitos, vamos dizer assim, ela está sendo protegida para que o filho e o esposo fiquem protegidos. Né? Então, é melhor mantê-la ali do que libertá-la para ela ir para lá, ou pior, né, se colocar nos braços desses espíritos inescrupulosos que ficam ali, pululando ali dentro do céu e o inferno, né? Vamos dizer, de cada um. Esse que é o ponto que eu acho que é importante. Né? Para onde nós vamos? Nós vamos para onde ficar o nosso coração, embora protegidos e amparados, e eu acredito que os trabalhadores da nossa casa espírita, né, têm o amparo dos espíritos queridos que estão trabalhando conosco na casa espírita. Eu não tenho dúvidas com relação a isso. Mas eu acredito também, né, que muitos podem não estar bem no plano espiritual, porque vai depender demais do quanto que a pessoa traz na mente e no coração. E aí fica amparado, mas fica no sofrimento, no pesadelo próprio, fica preso em si mesmo, no seu inferno pessoal, no seu umbral pessoal. É isso. Bom, Eduardo, eu tive uma vez a chance de conversar com o orientador da casa, né, com o espírito, não no nosso cantinho de outra casa, e perguntei para ele, falei assim, tem algo que me instiga muito, por que é criado essas zonas como o abismo, as trevas, o umbral, né, umbral mais simples, a gente cria esses conceitos de local, por quê? Aí ele explicou, falou, olha, tem espíritos que vivem na região abismal que, se eles se aproximarem da crosta terrestre, criam moléstias, pandemias que poderiam exterminar a humanidade. Aí, no livro Missionários da Luz, esse assunto é tratado, dizendo o seguinte: havia um trabalho de saneamento da atmosfera para, durante a Segunda Guerra Mundial, estavam deslocando, acho que eram os mensageiros, né? Deslocando os espíritos que estavam na Europa durante a guerra para a região da América do Sul e da América do Norte, para aliviar o ambiente, para evitar que ocorresse pandemias, como ocorreu a gripe espanhola, que disseminou, muito mais que disseminou o coronavírus nos tempos atuais. Então, quando vem essas pandemias, é um desequilíbrio da psicosfera, realmente, da região que nós estamos vivendo. Então, se a gente não tomar cuidado com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, né? Igual nós estamos vivendo agora, crises em vários locais do planeta Terra. Guerras, nós estamos vivendo aqui no Brasil também, uma situação muito delicada. E se a gente não tomar cuidado, nós começamos a gerar patogênicos no mundo espiritual que podem alterar
e criar patogênicos no campo de vida nosso. Então, Uhum. quando você lê os mensageiros e lê também os missionários da luz, a gente puxa essas informações e vão ficando claras. Quando fala da tempestade, né, que eles estão lá no castelo lá do Alfredo, da Ismália, né? É. E fica quieto aí, compadre, porque se você for, vai ser muito difícil. Há um tempo que eles estão saneando e tal. Durante o dia o sol limpa um pouco mais, mas à noite a coisa densa e tal. Então a gente tem que ver, mas como que eu posso contribuir? Com bons pensamentos, desenvolvendo bons sentimentos, lutando contra a inveja, contra a ambição, né? Contra o julgamento das outras pessoas em relação aos outros. Se esforçando, quer dizer, parece pouco, mas não é. É muito É rico mesmo. a gente lê os livros de André Luiz e a gente vai percebendo quanta sabedoria e vê que essas informações também estão muito claras nas obras básicas do nosso querido Allan Kardec, né? Então, a gente está juntando os pedacinhos assim para reforçar a importância da gente se conhecer. Sim. Porque não adianta, se você não se conhecer, você vai corrigir como? Esse é o ponto-chave. Você se É. conhece? Um psiquiatra falou um negócio, rapaz, que eu achei fantástico. Ele falou assim: olha, você quer ver como é que você não se conhece? O que você lembra dos seus 68 anos vividos? O que você tem de memória? Ele fala assim: muito pouco, né? Dos sentimentos que você teve, das reações que você teve, do que passava dentro de você. Estão falando de mundo interno, ele falou assim, não estou falando de mundo externo, como quando você formou, casou, então. Estou falando da sua vivência sentimental, da sua vivência mental. O que você lembra? Assim, de como você reagiu, como é que você lida com isso? O que você aprendeu com isso? Aí eu falei assim, olha, meu amigo, você tem razão. E você ainda quer saber de outras vidas? Você não está conseguindo lidar com essa? Não é brincando comigo, você vai de lembrança de outras vidas? Ele foi É, muito você vê. cirúrgico, né? Falou que É. você está pensando uma bobagem. E eu vou te explicar por quê. Ele colocou isso para mim, entendeu? Então, Uhum. trabalha, vai devagarzinho, se conhecendo. Quando você tiver uma reação meio negativa, veja por quê, né? Por que aquilo te irritou, por que aquilo que a pessoa falou em relação à sua pessoa te irritou, por que você se irritou no trânsito, por que você se irritou lá no nosso cantinho, por que isso, por que aquilo, e vá trabalhando isso. Esse é o seu trabalho. Eu achei fantástico, né? Eu falei, perfeito, né? Por aí Também mesmo, né? achei boa. Acho que tem São alguém coisas. querendo falar aí. Ô, Nil, eu vi que você pediu, eu te atropelei. Ah, não, Antônio, é que, na realidade, eu fiquei pensando, nós estamos no inferno, né, agora, mas, mas lá atrás eu falei do umbral. Quando eu falei pré-umbral, é porque eu fiquei pensando que a história está se passando, eles vieram acompanhar um velório, né? Então, normalmente, a materialidade, né? A gente fica muito na materialidade. Por isso que a gente fica muito assim, fixado. A gente sabe, né, que o umbral é a força do nosso pensamento. Mas ali, naquela história, eu achei assim, interessante que eles viram ainda aquele espírito apegado ainda ao corpo, né? Então, eu fiquei pensando, então, antes de, como é que eu vou dizer? Existe um apego, né, com o corpo, porque aquela mulher estava apegada ao corpo ainda. Tudo bem que eles não queriam desligar, né, que eles estavam falando ali. Então, eu pensei, será que ali no cemitério seria um pré-umbral, né? No caso, mas a gente fica muito na materialidade, a gente sabe disso, né? E isso está dentro de cada um, é no pensamento mesmo. Mas é interessante tudo isso, porque a gente vai aprendendo mais, né? Porque a gente vai vendo que tudo é cada um, né? Tá tudo muito perto, umbral, que seja, tá tudo muito aí, dentro da gente mesmo. É assim que a gente vê. Inferno Vamos também. pegar carona,
vamos pegar carona no filme Os Mensageiros, né? Esse filme foi baseado num capítulo só do livro, praticamente, né? O Lar de Isabel, né? Praticamente um capítulo. Vamos pegar aquela cena que o Aniceto ele está lá cuidando daquele médium que se perdeu, né? Uhum. E ele extremamente revoltado, e o Aniceto ali torcendo para ele vir com ele vai, se entrega e é captado, né? Ele entra em sintonia com o abismo, né? Ele cai Uhum. e Aniceto fica ali esperando o quê? Que ele sinta a necessidade do perdão, né? Que ele se renove. Então, ele passa por todo aquele perrengue, está lá no abismo, no meio daquela situação, ele é atraído por questão de sintonia. Quando ele abre o coração, o Aniceto imediatamente mergulha e vai lá buscar. Tudo bem que aquilo Verdade. é romantizado e tudo, mas ali é importante a gente imaginar o seguinte, aonde nós estamos sintonizando. Uhum. Se deixa levar pela reclamação e pela revolta. Se deixa. Imediatamente estamos nós aí no inferno. Na hora. É uma coisa para se pensar mesmo. É E a gente verdade. custa sair. Sabe por que a gente custa sair do quadro? Porque a gente está ligado a outros, e aí o pensamento engrossa. E muita gente pensando igual. Aí é duro de sair do buraco, não É é? verdade. Eu começo a reclamar, aí eu junto com os reclamantes e tudo. Pronto. Para sair, haja oração e bom pensamento. Eu tenho que mudar meu quadro vibratório. Que as pessoas às vezes não conseguem compreender. Por exemplo, uma onda sobre a onda, nós estamos estudando sobre questão de onda, né? Quando as ondas entram em sintonia, uma crista com a outra, ela dobra, não dobra? Então, cada um de nós é uma onda. Aí é onda reclamatória. Aí eu junto com outro reclamante. A onda vai ficando imensa. E para sair desse negócio? É verdade. Isso é física. Isso é física. Isso é que chama Engrossa, né? ressonância magnética. Eu entro em ressonância com o abismo. Pronto. Estou lá. Fui. Quem estuda a questão da engenharia mecânica, questão de ressonância, é um dos estudos mais importantes. Tem ponte que cai, que ela entra em ressonância com o vento. A ponte cai. Uma vez soldado marchando sobre a ponte, a vibração do machado dos militares entrou em ressonância com a ponte começou a balançar. Né? Então, a gente vê a importância, assim, o nosso pensamento, nós temos que ter um carinho imenso. Não deixe entrar, porque depois que entra para sair é mais difícil. Uhum. Isso é física, do mundo espiritual, eu acho. É muito interessante. Entrou em sintonia com o inferno vai abraçar o diabo, não tem escapatória. Proteger. Para nos proteger. Se a gente não cuidar, não vigiar, está lá no Evangelho. Não vigia o pensamento, você fica sem proteção por conta de você mesmo. Eu tenho medo. Você ainda é proteção, porque mesmo assim você não vai ficar sozinho, porque vai ter sempre alguém que vai te acudir. Isso eu não tenho dúvida. Uns somos frágeis, todos somos frágeis. Mas quando você ainda não desenvolveu o autocontrole, Exatamente. eles deixam você passar o perrengue para você se convencer que precisa dele. Isso é interessante. Ô, gente, mas não é interessante a gente aprendendo essas coisas? Por exemplo, quando vem pensamento ruim, eu tenho alguns mantras. Um deles é o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e ele não me faltará. Né? Tem outro, Deus é a prece de Cárita, né? Deus nosso Pai, vós que sou todo poder e bondade. A gente começa a orar, a gente começa a sair do quadro. Quando começa, né? Porque depois que entrou, aí é mais difícil. Então, são coisinhas que cada um pode desenvolver os seus recursos, né, para escapar da irritabilidade, da revolta e outros sentimentos menos felizes. Né? Vou mandar mais um pouquinho, que hoje eu estou falante. Vamos lá.
A alma sofre a pena das suas imperfeições no estado de espírito e no estado de encarnação. Mas aquelas que são imperfeitas, sendo excluídas dos mundos felizes, dos quais perturbavam a harmonia, são relegados a mundos menos avançados, psíquica e moralmente, onde espiam suas faltas pelas tribulações da vida, até que mereçam encarnar em mundos superiores. Vocês veem que é tudo questão de sintonia, né? Agora, como que eu vou corrigir uma imperfeição que eu não tenho consciência dela? Então, precisamos nos conhecer. Como que a gente se conhece? No relacionamento que nós temos no dia a dia, olhando as nossas reações. As reações espontâneas são mais importantes do que... Porque quando você reage, quando alguém, por exemplo, chega e te dá um tapa no ouvido, né, você pode ter vários tipos de reação. Tem um negócio que te assusta, você está ali quietinho, a pessoa vem te dar um tapa no ouvido. Vamos dar um exemplo. A pessoa vai e faz um comentário menos feliz da sua pessoa. Ou você fica sabendo que tem alguém falando mal de você. Como você reage? E sentimento vem primeiro. Que esse que tá, o que vem primeiro é o que está no nosso coração. Você não teve tempo de racionalizar. Vocês já notaram como é que a gente racionaliza as coisas? Por isso, passou um segundo, você já está racionalizando. Ah, mas isso, bem, não é bem. Mas aquele momento, quando vem de supetão, esse é puro, é o que você é. Então, são recursos para a gente ir se conhecendo. Quem falava muito isso era o Honório Abreu, né? Um mineirinho que gosta muito de estudar, estudou o Evangelho no miudinho, desenvolveu esse conceito do miudinho lá nas Minas Gerais, né? É uma pessoa muito querida lá dos espíritas de Belo Horizonte. Ele tem um livro chamado Luz Imperecível, né? Que é sobre esses estudos do miudinho. É muito rico. Tem no YouTube também. Tem no YouTube, tudo. Eu pessoalmente, eu tenho muito carinho por ele. Mas ele fala isso, olha, preste atenção nas reações. É ali que você vai se conhecer melhor, porque ela é pura. Ela não tem racionalização da máscara social, ela não tem, é pum-pum. Né? Algum comentário, pessoal? Não? Quando faz muito silêncio assim, eu fico preocupado. Então, vamos mais um pouquinho. Se pudermos conceber um inferno localizado, será nos mundos de expiação, porque em torno desses mundos que pululam igualmente espíritos imperfeitos desencarnados, esperando uma nova existência que, permitindo-lhes reparar o mal que fizeram, ajudará no seu adiantamento. O negócio é o reparar o mal, né? Aquele médium, por exemplo, que nós vimos lá no Mensageiros, vamos voltar lá no lar de Isabel, né? Aquele médium, ele estava lá no nosso lar, recebeu as instruções todas. Pimba! Veio para cá, não prestou atenção, se perdeu-se, como diz o pessoal lá, né? É isso que muitas vezes nós estamos aqui nessa nova encarnação, entramos numa fila longa, recebemos bastante orientações, né? Muitos de nós estudaram o livro Pensamento e Vida antes de reencarnar, tiveram um Aniceto, um Alexandre lhes orientando, e chegou aqui, aí a coisa toma um rumo, às vezes, diferente pelo esquecimento, né? Então, é muito importante essas colocações que nós estamos recebendo aqui. Pois não, Eduardo? Então, realmente, nós precisamos
prestar muita atenção que num mundo como o nosso, de expiação e provas, né, em que o mal ainda predomina, né, que nós valorizamos muito mais, né, aquilo que é material, aquilo que, né, está ali pronto dentro de nós, e se não nascemos num lar espírita, como eu nasci, graças a Deus eu tive essa bênção, né? Mas, mesmo que nascesse e não seguisse, como já vi amigos que eram nascidos em lar espírita e se perderam. Eu queria dizer que, efetivamente, a reencarnação ela é um fator muito poderoso, porque que nos leva ainda a falhas terríveis, né? a, a falir, na verdade, na proposta que fizemos antes de reencarnar, porque as coisas do mundo terreno são muito chamativas. Essa é a palavra que eu consigo usar, né? E aí, por valorizar essas coisas da vida material, nós vamos aos poucos encontrando justificativas para não enveredarmos naquilo que importa mais, que é a preparação do espírito imortal para o seu progresso. Veja, quando eu estudava as obras do André Luiz, quando bem jovem, né, eu acreditava o seguinte, dado que tinha os outros livros todos que a gente lia, eu era um leitor. Meu pai sempre foi um leitor importante e ele estimulou isso em todos nós, né, os irmãos aí. Bom, eu acreditava ter aquele poder, né, que muitas pessoas que têm a viciação, por exemplo, no alcoolismo, em drogas, né, mais fortes, mais sérias, é assim, bom, tudo bem, eu vou por esse caminho um pouquinho, mas logo eu volto. Dou um jeitinho de voltar. Como que eu volto? Ah, é só eu orar. Eu faço prece, certo? Dei uma dessintonizada para poder ficar nas coisas da vida material, né, nos prazeres da vida material. Agora eu tenho que me ligar com os benfeitores espirituais. Então aí eu pego e ergo o meu pensamento. Ah, meus irmãos, me ajudem aqui, estou aqui, lá vamos nós. Aí depois eu. Então, essa questão da sintonia, né? Eu sempre brinquei muito, não na brincadeira mesmo, mas, na verdade, utilizando o rádio, né? Você não gosta, agora ainda mais, porque agora é digital, você aperta um dedo assim, o negócio vai para a estação que você quer ouvir, né? Antes você tinha que ficar girando lá, e nem sempre você sintonizava legalzinho. Eu acreditava que a sintonia, com um lado ou com o outro, era só uma questão de você decidir o que você quer, né? O grande problema é que nós renascemos não por acaso. Nós renascemos num mundo de expiação e provas como a Terra por sermos espíritos falíveis, falíveis de muitas e muitas reencarnações. E as tentações estão aí. Por que são tentações? As tentações estão aí exatamente porque
nós já vivenciamos determinadas situações e somos tentados a vivenciar novamente. Essas são as tentações. Sentimos prazer, seja no abuso do poder, seja no abuso de álcool, de sexo, do que for, né? E agora, quando reencarnamos, essas tentações estão lá dentro de nós. A única vantagem que nós, espíritas, temos, se estudarmos, né, é de saber que somos espíritos imortais, que teremos inúmeras vidas, que nas diversas vidas nós vamos progredindo aos poucos, né? E que somos responsáveis pelos nossos atos, tanto os positivos quanto os negativos. Esse é o ponto, né, que muitos espíritas, inclusive, se pegam para dizer o seguinte: olha, nessa vida não vai dar resolver isso daqui, fica para a próxima, não é? Nós reencarnamos trazendo todos os nossos defeitos. Temos o conhecimento e podemos fazer diferente. Daí é o que nós estamos estudando. As falhas, e a falha do nosso irmão no filme, né, que é feito, porque, na verdade, é tudo romanceado demais ali, né, a situação toda. Correto. Obviamente, o livro, embora tenha várias discussões aí no grupo dos meus irmãos aqui, saiu, tem uma entrevista grande de 2 horas sobre os bastidores do filme, né, O Nosso Lar, tal. É bastante interessante. Eu ainda não li, mas eu vi alguns comentários deles. Então, o filme ele é um pedacinho de um pedacinho do livro grande, né? E, na verdade, com algumas coisas criadas ali para poder dar, vamos dizer assim, para que a vida para que o filme chame a atenção da gente, né? Para seguir a coisa. Mas o ponto é o seguinte: eles são falíveis pelas coisas que ainda traziam dentro de si. Não foi por causa da doutrina, não foi por causa da mediunidade, não foi por nada, foi pelas falhas pessoais que cada um ainda trazia dentro de si e que se deixaram levar pelo passado. Que, quando as coisas vão surgindo, que seria o caso de nós fazermos o trabalho de renovação, de falar o seguinte: opa, coisa semelhante, alguma coisa já aconteceu comigo, semelhante a essa. Eu não vou por esse caminho, eu vou pelo outro. Né? Se nós conseguirmos fazer isso, estaremos passando de ano. Se formos pelo mesmo caminho que depois nos levou à dor, ao sofrimento e causar sofrimento para outra, nós estamos falhando na nossa vida. Então, não é por causa da religião, não é por causa da mediunidade, infelizmente, o nosso ainda, nossa ligação com o passado, que é muito forte. O Emmanuel nos lembra o tempo inteiro sobre isso. Né? Então, era isso que eu queria comentar, Antônio. Perfeito, é isso mesmo. E é muito importante a gente tomar consciência disso, mas tem o trabalho. E Deus é danadinho, ele é provocador. Ele coloca junto da gente, como filho, como esposa, como amigo, como colega de trabalho, aqueles que vão provocar essas imperfeições. E se prestar atenção na reação, você vai se corrigindo. Porque a gente sempre acha que outra pessoa está errada, né? E muitas vezes é a gente que está errado. Se a gente prestar atenção, a atitude nossa levou ao sofrimento do outro, ele reagiu. O trabalho é dele também com relação a essa reação, mas você
criou uma reação que você não está gostando. Então, É. então, é muito interessante a gente ver, assim, eu brinco, Deus provoca a gente. Ele provoca o tempo todo. Provoca no trânsito, provoca no nosso cantinho, provoca na nossa casa. E se a gente começar a ter controle sobre o sentimento, vamos voltar no filme, que é interessante que as pessoas viram o Vicente, né? Na hora que ele chega em casa e vê o assassino dele, né? Ele entra em desequilíbrio, mas depois ele se controla, né? Ali tudo romanceado, não é bem aquilo que está escrito nos Mensageiros e tal. Maravilha, não tem problema. Na hora que ele se recompõe, pronto. Como é que vai prender alguém que não sente raiva, não tem ódio, está equilibrado? Não se prende. Então ele não é preso. E a gente se prende a hora que a gente reage negativamente. A cólera, por exemplo, é uma corda, é uma corrente fortíssima. Então Deus provoca a gente o tempo todo. É só prestar atenção e veja a reação e aí começa a trabalhar. Porque nós viemos aqui para trabalhar as nossas imperfeições e torná-las perfeições, né? Esse é o grande esforço. Isso. É mole? Não. Não é mole, não, né, Eduardo? Não. Não é mole, não. Mas esse é o grande, né? Para a gente sair desse quadro, né? Quem é que continua nessa? Pelo amor de Deus, né? Pois é. Não queremos, né? Não. Está na nossa mão. Essa é a autonomia que o nosso querido Allan Kardec fala. Autonomia. Autonomia é isso. Não depende do Papa, pode ficar tranquilo, depende só de você. É muito lindo a gente ir aprendendo a doutrina nessa liberdade, né? Nessa amplidão. Você é dono do seu destino. Você vai para o Umbral, ou vai para o nosso lar, ou vai para Alvorada Nova, né? Tem essa casa também que é conduzida por Sheila e o nosso Caibá Frutas, né? Pelo menos na década de 40, estavam lá. Tem várias, né? E a gente tem notícia no livro Os Mensageiros, sobre a Alvorada Nova, dando notícia, né? Da guerra, né? Dando notícia. É muito interessante, está lá citado no livro também, Alvorada Nova. Eu fui pesquisar que casa é essa, né? Achei bacana. Uhum. É aqui em São Paulo, né? Sheila, Caibachu, pelo menos está descrito lá no livro, né? Alvorada Nova. Muito interessante. Tem muita informação, né, Eduardo? Mas a informação mais importante, quem sou eu? Nem vou falar nada. Nem eu. Tem nada a ver comigo. Também não. Kardec de novo aqui. Por conta da localização do céu e do inferno, as seitas cristãs foram levadas a admitir que as almas apenas duas situações extremas: a felicidade perfeita ou o sofrimento absoluto. Criou dois lugares, mas não tem jeito, né? Ou você está lascado ou você está bem. Então, esse é um ponto que Kardec vem trabalhar bem nesse livro com a gente, né? Mas na época era o que dava para fazer, né, Eduardo? Pois é, isso é importante. Era o que dava, né? Era o que dava. Esse livro foi escrito em 1865. 65, isso. E o Evangelho em 68. Foi o Evangelho 65, 57, o Livro dos Espíritos, pois o Livro dos Médiuns. Olha a quantidade de informação que o Kardec deixou produzida, discutida, né? Mas, e discutida. Ele discutia, exatamente. Para vir para o livro, primeiro ele discutia no livro, na Revista Espírita. Né? Isso. Você vai na revista, você vê o nível de participação nos temas, né? Sim. De uma riqueza, né? De 1857, 58, né? Ela começou em 1858, janeiro de 1858. 58 até o desencarne do nosso querido amigo, né? O desencarne do Kardec. Isso. Então, então realmente, ele não podia fechar tudo, né? Não dá, né? Daí a importância das obras subsequentes, né? Os demais médiuns que surgiram.
Porque o pessoal fica falando do Kardec, que ele, né, não era médium. Ele não era médium ostensivo. Ele não foi médium ostensivo, mas, com certeza, esse cara era um médium intuitivo, assim, dos melhores. A capacidade dele, por exemplo, você é uma pessoa que vive dentro do meio acadêmico, né? Então, quando você vai montar uma tese, você junta aquele monte de paper, aquele monte de pedacinho e tal, e você cria ali uma ideia sobre um determinado ponto, um problema a resolver ou um novo processo, você vê que te toma, às vezes, 2, 3 anos, né? Ou mais. Uhum. E agora você imagina um assunto como esse, metafísico, com informação do outro plano, recebendo de médios de 100 centros, de 1.000 centros, são 1.000, não é 100, 1.000. 1.000 centros. Kardec tinha contato com 1.000 centros, pela informação que eu tenho na Revista Espírita. Eu falei, gente, 1.000! E ele pegava o assunto que é Deus, e trabalhava esse assunto com os 1.000, e via a congruência. Falou, não, então isso aqui bate em 90%, 80% das informações trazidas pelos espíritos. Então faz sentido. Então é um trabalho metódico, só um gênio para fazer um negócio desse, né? Realmente a gente tem que valorizar muito esse trabalho pela grandeza dele, né? É verdade. E foi de 1855 a 1869, do desencarnamento, em março de 69. Quer dizer, em curto período de tempo, esse homem genial fez, junto com os espíritos, naturalmente, né? Mas foi um trabalho de um encarnado. Então a gente precisa ver a grandeza, né? E a Gênese e o Céu e o Inferno são livros síntese. Por isso que é importante a gente estar trabalhando, é onde ele faz o fechamento, né? A gente vai ver isso, depois a gente estudando com carinho, a gente vai ver a síntese que Kardec faz. Isso aqui é sobre a justiça, né? É a síntese sobre a justiça divina que nós estamos estudando. Certo. Muito rico. Olha só que interessante. O purgatório é apenas uma posição intermediária, momentaneamente, da qual, ao sair, as almas passam sem transição à morada dos bem-aventurados. Não poderia ser de outro modo, dada a crença na fixação definitiva da sorte da alma após a morte. Então você fica lá no purgatório, depois você vai para o céu, né? Uma morada dos bem-aventurados. Mas pode ser também que você não passe pela... vai para o inferno, né? É isso que Kardec está brincando com a lógica aqui com a gente, né? Se há somente duas moradas, a dos eleitos e a dos condenados, não se pode admitir a existência de vários níveis em cada uma delas, sem admitir a possibilidade de que se os atravesse e, por consequência, admitir o progresso. Então, essa doutrina de céu e inferno não permite o progresso, é isso que Kardec está dizendo aqui. Ela não é evolutiva. Então, a doutrina espírita é a doutrina do progresso espiritual. Ninguém está condenado. Então, se você vai levar 300 mil anos, 500 mil anos, não sei quantos milhões de anos para progredir, esse problema é seu, né? Esse é o recado, né? Ninguém está condenado. E nós temos a eternidade. E a eternidade é algo que nós vamos pensar, né? O que é a eternidade? Então, o tempo foi usado para explicar as coisas do mundo material, mas no mundo espiritual nós temos a eternidade, ou seja, não há tempo, né? Então, é muito interessante a gente começar a entrar nessas... E Kardec trabalha muito bem isso na Gênesis, viu, né, Eduardo? Essa questão do tempo, essa questão da vida, da eternidade, é muito rico. Então, aí vai quebrando, né? E nós, espíritas, temos que tomar um cuidado danado, porque já inventa o vale disso, o vale daquilo, o umbral, isso, e a gente começa a criar esses trem aí de novo. Não é assim. Pois é. Tem que tomar cuidado, porque quando faz isso, não está entendendo. Esse é o ponto, né? Uhum. E eu estou trabalhando aqui de uma maneira mais
brincando um pouquinho e tudo, mas é para a gente firmar bem o entendimento dessa questão. Sim. Então, vamos lá mais um pouquinho. Ele puxa lá, o Kardec puxa lá do Evangelho segundo o Espiritismo. Há muitas moradas na casa do meu pai. Aí eu faço uma pergunta. Allan Kardec acreditava em ET? Hein? Só porque você está falando do 51 aí? Não. Também. Mas Allan Kardec acreditava em ET? Eu tenho certeza que ele acreditava. Ele descreve lá a morada de Barra, né? Em Júpiter, ele descreve como que é a vida em Marte, não está lá? No Livro dos Espíritos tem também. Ele cita algumas... E na Gênese, né? Acho que é na Gênese. Ele não É na fala Gênese. sobre Marte, não. É na Gênese, né? No Livro dos Espíritos não tem, não, é na Gênese. E na Revista Espírita, naturalmente, né? Mas Mas não é o ET como nós estamos querendo acreditar, né? não. É a vida espiritual nos outros mundos. Está Então, lá no livro Os Mensageiros. Eles falam que os nossos vizinhos fecham magneticamente contato com a nossa esfera, não é isso? Para que a gente fique com as consequências da guerra. Eles não mais estariam participando. Está escrito isso lá, não lembram? A Alvorada, a nova Alvorada Nova, né? Dá essa notícia no livro Os Mensageiros. Não sei se você já viu lá, acho que está no capítulo 19. Se eu não estou... eu vou reler. Reler lá, acho que está no capítulo 19. Ele Uhum. fala sobre isso. Os nossos vizinhos extraterrestres. Então, ou seja, Kardec sabia dos ETs. Não no conceito como as pessoas querem físico, né? Mas no conceito cada mundo tem a sua, vamos dizer, a sua vida, né? Como existe a vida no mundo espiritual, né? Então, há muitas moradas na casa do meu pai. Jesus falou que tem, então, ET também, né? Os ETs espirituais. Ô, Antônio, Provocando... Oi, que capítulo Genivaldo, que está... eu acho que é o capítulo 19, se a minha memória não está me traindo, viu? que fala isso, né? Tá bom. Isso. Só... Fala sobre a alvorada, nova alvorada, essa casa espiritual, e a nova morada dando notícia desse isolamento devido à Segunda Guerra Mundial, né? Devido à violência da Segunda Guerra Mundial. Está lá. Tá certo. O Genivaldo acho que quer falar e tem mais informação aí para nós. Não, é só fazer um exercício de raciocínio. Se o Kardec admitia a comunicação com espíritos, né, com seres não encarnados, que não têm corpo aqui, a gente pode dizer, então, que eles são seres extracorpóreos ou seres extraterrestres, não é? Que isso? Então, sim, Kardec acreditava em ET. Isso. É uma brincadeira, mas vocês pegam lá, está lá nos livros mensageiros, não estou inventando, não. Esse livro é riquíssimo, gente. Aquele filme pegou um tiquinho do tiquinho do tiquinho. E o livro que conta da mãe do Chico Xavier. As Cartas de uma Morta explicando. não tem nem mais o que falar, né? As cartas de uma Morta, aquele livro trata de Saturno, de Júpiter, de Marte. Inclusive, há uma incongruência de informação. Na Gênesis fala que Marte é menos adiantado que a Terra, né? As cartas de uma Morta fala que é mais avançado. Daí não sei o que pensar. Mas são informações que a gente tem que olhar, né? Então é muito interessante estudar. Então, é que a gente precisa também entender, né, as concepções que nós temos sobre mediunidade, né? Nós não temos certeza absoluta sobre a mediunidade que o Kardec utilizou, né, para fazer os seus estudos,
os seus textos, né? Da mesma maneira que, no caso do Chico, olha, a chance, eu não estou dizendo que está errado, mas a chance do Chico, ao psicografar, né, um livro de sua mãe, e de trazer ali muita coisa que ele gostaria que fosse do jeito, uma coisa boa, pode ter deturpado. O primeiro a apontar isso muito claramente, né, assim, bem, porque ele vivia de pirraça com o Chico Xavier, foi aquele Herculano Pires, né? O Herculano Pires abominava alguns livros do Chico Xavier exatamente porque Eram ele amigos, né? comparava com os livros do Kardec e não aceitava as coisas novas que poderiam vir do Chico. Eu tenho esse cuidado também, viu, Eduardo? Quando eu estou estudando, para mim o básico é o que a Kardec trouxe, vamos dizer assim, a base, o Novo Testamento, né, o Evangelho, Uhum. e são os livros, para mim, o que entra mais ou menos ali. E eu acho o seguinte, essas questões de vida, que há muitas moradas na casa do meu pai, isso é verdade, porque foi o próprio Cristo que nos trouxe, né? E não há muita dúvida em relação a isso. Agora, como é isso, aí é a interpretação de um espírito visitando um outro mundo e a interpretação de outro espírito visitando o mundo. Então, são duas visões completamente diferentes. A gente vê também, por exemplo, que o André Luiz sofreu uma preparação para ampliar a visão dele, quando ele vai trabalhar nos missionários. A minha memória não está me prejudicando. Então, a gente vê também que até esse cuidado, à medida que o espírito vai amadurecendo, para ampliar a visão, né? Para ele ver coisas que muitas vezes ele não conseguiria ver sem esse trabalho, né? Porque ele passa a ver bactéria, ver um monte de coisa que ele não via antes, ele fica assustado, né? De ver o movimento nas ruas, né? O vampirismo que ele não enxergava antes nos mensageiros. Então, achei muito interessante essa sequência dos livros, né? E o Obreiro agora vem abordar, né, uma outra questão, depois vem Libertação, né, se a minha memória não está me traindo, no mundo maior, e a gente vai tendo que fazer um certo comparativo, né? Ô, Genivaldo, por favor. Então, voltando nessa coisa do ET, né? É que a gente está condicionado pelo cinema, né, pelos filmes, etc., a sempre imaginar um ser vindo aqui com a nave, com o corpo, né, da jeitinho do lado de lá, né, carinha de réptil, sei lá o quê. Mas uma coisa assim bem básica. Através da prece, através da ligação em pensamento, nós, de uma certa. Se eu pensar jogar uma prece, por exemplo, que a gente fazia no meu tempo de coroinha, vamos rezar as almas do purgatório, né? Sem nomear ninguém. Eu projeto de mim, meu pensamento, eu me projeto, então, em energia, e se eu conectar com a pessoa que está necessitando, seja onde ela estiver, eu estou, sim, me teletransportando, né? Que nem o filme lá do Jornada nas Estrelas, né? É uma coisa muito elementar. O pensamento é matéria, é energia, não é? Bem que tem essenciado, mas é energia. Então, ao formar um pensamento firme, né, fraterno, assim, algo de mim, ou a minha energia, o meu pensamento, se projeta na dimensão tempo e espaço, e sim, eu me faço sentir no lugar que eu estiver mentalizando. Se a pessoa a quem eu me conectei tem evidência, qualquer coisa assim, ela vai dizer, olha, uma pessoa diferente, né? E vai descrever. Mas eu não estive com o meu corpo lá, vamos falar assim, não é? O meu pensamento é que se projetou. E isso é muito simples, né? Nós projetamos o tempo inteiro. É isso aí. Eu achei legal você falar, porque nos Obreiros, né,
finalizando, tinha nego que achava que estava em Vênus, né? Outro em Marte, outro em outro local, né? Outro atravessava o rio, né? Aquele rio que é feita a transposição após a morte, quer dizer, cada um enxergando de um jeito ali, né? O Fábio, o Dimas, o Cavalcante, né? É muito interessante quando a gente começa a ver. Ô, pessoal, já deu o nosso horário, então vou fazer a prece de encerramento e quero agradecer a Jesus, né? A espiritualidade que trabalha no nosso cantinho, a esses irmãos queridos, né, do mundo maior, que nos amparam, que torcem por nós, né? E aproveitar para a gente fazer uma vibração para a proteção de nossos jovens durante esse período de carnaval, aos nossos irmãos que se deixam levar ainda por esses chamamentos, né? Que muitas vezes podem trazer algumas consequências menos felizes. Vibrar para que a proteção do alto, que sempre existe, possa estar ali presente, preservando, né? Esse é o momento que algumas vezes alguns irmãos nossos reencarnam de uma maneira menos preparada, menos feliz, que possa ter proteção nesse momento. Quero pedir em especial também proteção pelo nosso país, que está passando por um momento conturbado, sem discutir quem está certo ou está errado, mas o nosso desejo que ilumine todos aqueles que estão à frente das decisões que afetam a nossa comunidade aqui do Brasil, o nosso povo, que eles possam ser iluminados, que possamos encontrar o caminho da conciliação, da paz, e devemos acreditar nisso, e devemos vibrar por isso, para que não ocorra nenhuma coisa pior, possa marcar de maneira muito ruim a nossa vivência. Que Deus nos proteja nesse momento, que possamos estar em oração, com bons pensamentos. E assim, vamos fazer também uma vibração para que a gente deposite lá na sala 1, no centro da mesa, né? O material do nosso melhor de sentimento, de nosso melhor de amor, e nos ligando, né, à equipe espiritual do nosso cantinho, aos trabalhos que serão realizados durante esse período por essa equipe, a esses irmãos que nos têm por carinho, que nos guardam, que trabalham conosco, vamos nos unir a eles com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe, Pai, as nossas dívidas. Perdoe, Pai, as nossas ofensas, na medida que nós vamos perdoando aos nossos devedores e aos nossos ofensores. E, Pai, não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo o mal. Deus nos abençoe, que todos tenhamos um feriado de muita paz, de muita luz, que nossos pensamentos estejam sempre firmes e ligados ao nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja, Senhor. Boa noite, Antônio. Boa noite, Eduardo. Boa noite.